Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui o conteúdo da aula de hoje. Bom, nós terminamos aí a nossa primeira unidade do livro, né? Então a gente terminou aí a nossa primeira parte do livro, né? Que falava bastante sobre legislação e sobre excipientes cosméticos, né? Ou seja, as matérias-primas que são mais utilizadas para a fabricação de cosméticos. Então a gente terminou isso aula passada, falando de excipiente cosmético e perfume, né, que são as matérias-primas mais fáceis, né, de serem implementadas no processo de fabricação das matérias-primas de perfume. Né, são mais, é o produto mais simples que você pode fazer de cosmetologia. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, para já ir começando avisando vocês, eu consegui fazer um questionáriozinho para vocês responderem, valendo os pontos da primeira VA, os pontos de sala de aula, tá? Então, tá lá na seção, deixa eu ver aqui qual seção que tá do AVA. Só confirmar aqui qual é a seção do AVA, que aí eu falo certinho para vocês irem no AVA e quando a gente quer abrir o AVA, ele demora para abrir. A internet hoje está muito lenta. Não sei para vocês, mas aqui em casa está muito lenta. Tá na unidade 2, seção 3, tá? Aí vocês vão abrir lá na parte de aula, tá? Atividade primeira VA, 1000 pontos. Então lá tá a atividade. A atividade vai ser feita no jeito que saem as provas. Só que ela é só de questões abertas, né? Só de questões discursivas. Então, são questões bem simples, tá? Sobre o que a gente vem estudando aqui na aula. Oi? Será que o senhor pode repetir? Porque falhou aqui, eu não entendi. Ah, tá. Não é nosso trabalho de sala de aula, valendo os 1000 pontos da primeira VA, tá no AVA, tá?
Unidade 2, sessão 3. Só um minutinho. Tá? Então vai lá na unidade 2, sessão 3, tá lá, avaliação, atividade, primeira VA. Aí você vai abrir essa atividade, vai levar para o Google Formulários, né? Então eu passei a atividade já para vocês não precisarem gastar com papel, com xerox, nem com nada. Vocês vão responder no próprio formulário, lá vai estar o nome completo, CPF, igual vocês fazem na hora da prova. E aí são 8 questõezinhas abertas, questões bem simples, relacionadas à nossa disciplina, tá? Cada uma valendo 150 pontos. No final, completa os 1.000 pontos de atividade sala de aula, tá bom? Professor, e que dia que tem que fazer? Até que dia que tem que entregar? Amanhã Bom, eu mesmo? fiz ela agora, né? Tá liberada lá, até uma semana antes da prova vocês podem fazer, tá bom? Ah, tudo bem, tá. Obrigada. Nada. Eu acho que se vocês já estão acompanhando o slide, né? A gente vai entrar na unidade 2, estruturas, tipos de pele, involução cutânea e cosmética em cuidados com a pele. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre a estrutura da pele e uma visão geral dos cuidados e dos produtos cosmetológicos. Vou começar a falar sobre essa parte aí das questões de envelhecimento da pele. Por que minha pele envelhece? O que acontece que ela se desgasta e o que faz a minha pele desgastar, né? E aí a gente vai para a nossa situação problema, lembrando que a Flávia foi aprovada no processo de contratação da indústria de cosméticos no interior de São Paulo. Flávia era aquela situação problema que nós acompanhamos na unidade 1, recém-formada, foi contratada para trabalhar na indústria de cosméticos. Ela vai atuar no setor de pesquisa e desenvolvimento, né, mais conhecido como P&D, né, e aí ela vai fazer aí novas formulações cosméticas. Vai trabalhar em vários produtos a serem lançados nos próximos semestres na divisão de produtos para a pele. Quais os assuntos, então, a respeito de produtos para a pele são importantes para a Flávia nessa fase da vida dela? Levantamos algumas perguntas para a gente responder hoje na aula. Então, a equipe da Flávia vai trabalhar com um produto diferenciado, um novo tipo de sabonete hidratante. Ela está buscando, então, informações para se inteirar melhor a respeito desse mercado e do tipo de produto. Flávia tem em mente que antes mesmo de estudar um sabonete, é importante saber quais informações sobre a pele na qual efetivamente esse produto será utilizado. Então, antes da gente saber da formulação, a gente tem que saber onde que esse produto vai ser aplicado e como que ele vai agir sobre essa estrutura química e física da pele, né? A gente tem que entender isso. E aí ela levanta algumas questões. Qual que é essa estrutura da pele? De quantas camadas a pele é formada? A pele permanece a mesma, da mesma forma no decorrer da vida de uma pessoa? Qual é a formação de um sabonete? Então a gente vai entender primeiro como que a pele funciona, para depois a gente formar um sabonete em cima dessa estrutura que a gente vai estudar. Como que esse produto deve ser feito para hidratar a pele? Tá? Se a gente tem um produto que geralmente é composto por tensoativos que retiram gordura, como que você consegue, além de retirar a gordura, sujeira, hidratar a pele da pessoa? Quais os ativos utilizamos para realizar essa tarefa? Vamos lá. Bom, primeiro, entender sobre a pele humana. Tá? Então, é um órgão que ela tem funções de revestir o organismo, isolar ele do meio externo. Tá? A gente não tem essa noção de que a pele é um órgão, porque ela recobre todo o nosso corpo. Né? A gente fala isso desde as primeiras aulas de biologia, né? Os professores falam que a pele humana é um órgão. E a gente não entende que ela é um órgão, a gente acha que ela é revestimento de órgãos. Tá? Ela é um órgão que reveste outros órgãos. Né? Então a pele é um órgão completo, complexo e gigantesco em volta do nosso corpo. Tá? Ela atua na conservação da temperatura corporal, então
As camadas de gordura têm essa função de controlar a temperatura do corpo. Ela tem a função sensorial, o tato está todo sobre a pele, né? As nossas sensações ocorrem através da pele. Tem a função de regeneração, a pele ela consegue se regenerar em algumas partes até um certo limite. Então ela consegue fechar cicatrizes, né, e deixa cicatrizes, lógico, nos locais onde ocorre alguma fissura da pele. Ela tem um limite de regeneração. É uma barreira física e química para elementos prejudiciais ao organismo. Então a nossa pele ela tem receptores que estão diretamente ligados ao nosso sistema imune. Tá? Então não entra, não passa pela barreira da pele sem antes ser apresentado ao sistema imune. E a reação alérgica, quando ela ocorre sobre a pele, é muito rápida, né? Então, nossa pele ela tem receptores que estão trabalhando diretamente com o sistema imune. A pele do rosto, por exemplo, é capaz de demonstrar as reações das pessoas, como vergonha, medo, ansiedade, e a nossa pele faz todo esse processo de demonstrar sensações. Ela é a nossa linguagem não verbal. Tá? Então ela faz todo esse processo de entrega dessas funções e a gente trabalha com isso o dia inteiro e muitas vezes nem nota. Né? Aqui a gente tem a pele, né? Também chamada de cutis, corresponde a 15% do corpo humano. Tem a função sensorial, corresponde à detecção de calor, frio, dor e tato. Tá? Então a gente tem a haste capilar, dos folículos capilares que estão implantados na nossa pele. Né? Nós temos as 3 camadas principais da pele, epiderme, derme e hipoderme. Né? A camada da hipoderme ela tem mais vascularização, a epiderme ela é avascular, ela não tem vascularização na epiderme. Tá? E aqui a gente tem os estratos, córneo, granuloso, espinhoso e germinativo, que são os estratos da epiderme. Dentro do folículo piloso nós temos glândula sebácea, temos nervos, né, que nos ajudam a comunicar diretamente com o sistema nervoso central. Que nós temos também glândulas sudoríparas, que fazem a excreção do suor sobre a pele, e tecido adiposo, função de retenção de temperatura e também de absorção de impactos. Né? O tecido adiposo ele também serve para não deixar os órgãos internos se machucarem por retenção de impacto. Tá aí um pouquinho da nossa pele, tá? Bem visto mais de perto. Vamos começar então com a primeira camada, né? A camada principal da nossa pele, mais externa, né? Que é a epiderme, tá? A camada mais superficial da pele, e ela tem algumas subcamadas de divisão. São 5 subcamadas, dependendo do local da pele. Por exemplo, se nós formos olhar o calcanhar de uma pessoa, o calcanhar ele tem bastante epiderme. Então ele vai ter ali as 5 camadas bem definidas. Tá? Em outros locais, como a ponta dos lábios mesmo, você vai ter menos camadas ou camadas bem mais finas de epiderme. A epiderme ela depende muito da localização do corpo onde ela está e da quantidade de atrito que ela recebe. E ela é adaptável. Por exemplo, se uma parte do seu corpo começa a receber atrito constante, né? Por exemplo, você vai e começa a andar de joelhos todos os dias. Aquela parte que está recebendo atrito, ela cria uma maior camada de epiderme para suportar o atrito que é colocado naquela posição todos os dias. Então a gente começa aí falando da camada germinativa, também chamada de camada basal, é a camada mais profunda, que gera novas células da pele. À medida que as células novas são formadas nessa camada, as demais vão sendo empurradas para cima até serem eliminadas, renovando assim todo o tecido. Então a camada germinativa é onde a nossa pele germina. É a divisa da epiderme com a derme. Tá? Ali estão glândulas chamadas de queratinócitos. São glândulas produtoras de queratina. Toda a nossa epiderme ela é uma camada queratinizada. Então ela tem muita queratina, e essa queratina ela fica como se fosse uma solda, impedindo que substâncias entrem ou saiam do seu corpo.
Então a primeira camada é a camada germinativa, onde as células de epiderme nascem. A segunda camada é a camada espinhosa, localizada acima das células germinativas, tem esse nome pois tem conexões em forma de espinhos. É a camada mais desenvolvida em regiões onde há mais pressão, como a região dos pés e das mãos. Então, onde você precisa de mais atrito, você tem mais camada espinhosa, que seria como se fosse espinhos que estão por dentro da sua pele, que te dão a possibilidade de pegar as coisas. Na hora que você pega as coisas e forma uma pressão, a camada espinhosa, ela te dá essa capacidade de atrito para segurar seu celular, segurar um garfo, um prato de comida, né, e tudo mais. Então, é a segunda camada da pele. Terceira camada, isso a gente falando de dentro para fora, tá? Camada granulosa. A camada granulosa está acima da camada espinhosa e as células dessa camada granulosa são achatadas e contêm vários grânulos citoplasmáticos de queratialina. Também tem a presença de uma estrutura citoplasmática que preenche o espaço intercelular, formando assim uma barreira impermeável da camada córnea. Só um minutinho, pessoal. Nariz da gente. Tem dia que tá horrível com renite, mas hoje tá até melhorzinho. Semana passada tava pior. Então a gente tem a terceira camada, a camada granulosa, né, que forma essa estrutura como se fosse uma cola que vai colando as placas de queratina. A camada lúcida, que tem células achatadas, anucleadas, ou seja, células sem núcleo são células sem vida, ou com núcleos degenerados, ou seja, são simplesmente células de queratina para apresentar ali um sistema de barreira, e elas apresentam a eleidina, que é um líquido oleoso resultante da modificação dos grânulos de queratialina. E por último, a camada córnea, a camada mais externa. Essa tem espessura variável, tem como característica a presença de células também achatadas, anucleadas, desidratadas, que se parecem com uma fina lâmina superposta. As células córneas são formadas por queratina, que garante aí a resistência e a impermeabilidade da pele. A gente fala muito na cosmetologia da epiderme, né, porque é a camada que mais recebe os produtos cosméticos. Para você atingir a derme, você tem que passar ali por toda a seletividade da epiderme. Então, a epiderme ela é muito seletiva e ela não deixa passar qualquer coisa. Tá? Então, quando você trabalha com um produto, né, e é por exemplo, um gel transdérmico, é um gel que vai atravessar a epiderme e a derme. Então você tem que trabalhar com moléculas muito pequenas. Trabalhar com moléculas muito pequenas, você trabalha também com o aumento do risco de aumentar a possibilidade de reações alérgicas. Então, para passar pela derme, pela epiderme, você precisa de passar por essa seletividade toda. E aí vem a segunda camada, que é a derme. Epiderme e derme é um tecido conjuntivo, dividido em uma camada fina, chamada derme capilar, e outra mais espessa e profunda, rica em colágeno, chamada de derme reticular. Esse tecido sustenta a epiderme, formada por fibras colágenas e fibras elásticas reticulares. Nessa camada encontram-se vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, glândulas sebáceas e sudoríparas, além de elementos celulares. A segunda camada da pele, a derme, ela que dá sustentação, principalmente quando a gente é mais novo, o rosto sem rugas, ele é sustentado pela derme. Então, é uma camada de muita sustentação da pele. Quando a derme vai envelhecendo, você vai perdendo sustentação, a epiderme vai ficando cada vez mais flácida por conta dos preenchimentos da derme que vão sendo deteriorados com o tempo. Então, colágeno, elastina, tá? Fibras elásticas, estão todas na derme, que dá essa elasticidade à nossa pele. E por último, a hipoderme,
e também chamado de endoderme, camada mais profunda da pele. Nessa camada, os feixes conjuntivos formam areolas, alvéolos contendo células adiposas. Então a gente tem ali estruturas de célula de gordura para reter gordura nessa terceira camada da pele. Essas células adiposas têm muitos lipídios, um pigmento chamado lipocromo, colesterol, água e outros elementos como vitaminas. Tá? Então essa camada adiposa tem função importante como reserva de energia, proteção da pele e isolante térmico. Hipoderme também pode apresentar algumas glândulas sudoríparas. Então a gente tem aí uma camada mais profunda e de total função no nosso corpo para dar aí todas essas necessidades que o nosso corpo precisa. Falando da pele e da idade, né, a gente pode ver que a pele passa por várias fases durante a vida de uma pessoa. Quando a gente olha aí para uma foto de um bebê, nos primeiros meses, anos de vida, né, antes de um ano de vida, a pele desse bebê ainda não está completamente formada. Então tem que se tomar um cuidado especial para escolher um produto para a pele do recém-nascido. Produtos muito alcalinos não são recomendados e produtos líquidos não alcalinos com emolientes são a melhor opção. Evitam ressecamento e irritação e são suaves. Tá? A pele do bebê ela não tem uma camada de epiderme muito fortalecida ainda. É uma pele ainda em formação que não recebeu tanto atrito. Então, se você coloca um produto na pele do bebê com uma alta carga de concentração de produtos químicos, provavelmente esse produto vai ultrapassar a pele do bebê e vai cair na corrente sanguínea e pode ser tóxico para o bebê. Então, por isso, você tem que tomar cuidado com os produtos que você passa na pele de uma criança com menos de um ano. Principalmente no caso dos filtros solares. Filtros solares a gente tem uma alta concentração de produtos químicos. Então a pessoa leva o bebê para a praia e quer passar o filtro solar, passe um filtro solar para recém-nascidos. Para isso que existem esses produtos, para que a pele dele não absorva produtos tóxicos e você tenha até um processo aí mais complicado com o bebê. Passando pelas diversas fases, a gente chega na adolescência, onde a pele da pessoa muda, né? Então, a gente recebe aí uma carga de hormônios muito alta na adolescência, e devido a essa alteração hormonal, a gente tem aí uma maior produção de sebo. Isso gera a formação de acne e, para isso, a gente tem que utilizar produtos especiais para a pele acneica, principalmente produtos que tiram a oleosidade da pele. Bom, depois da adolescência, a gente tem uma pele aí mais estável por alguns anos, depois a gente vai ficando idoso, né? E pessoas idosas apresentam uma pele mais fina, com menos elasticidade, menor produção de sebo e também menor atividade das células sudoríparas. Com isso, a pele perde o poder de reter água, tende a ficar ressecada. A gente deve utilizar nessa fase da vida produtos emolientes e não alcalinos. A pele do idoso ela é frágil, e frágil ao ponto de ser frágil, parecida com a pele de um bebê. Né? Ela é muito fina, ela parece uma lâmina de papel, uma folha de papel. Ela rasga com muita facilidade, cria manchas com muita facilidade por conta dessa fragilidade. Então a gente tem que ter aí processos para hidratar essa pele e deixar ela mais protegida com líquidos, né? Já que as camadas de derme e hipoderme vão sendo perdidas com a idade. Bom, sobre limpeza, higiene e hidratação da pele, a gente tem os sabonetes como principal matéria-prima, os tensoativos, os quais podem ser classificados em catiônicos, não iônicos, aniônicos e anfóteros. Então a gente tem essas classificações aí para os tensoativos. Na configuração básica dos sabonetes são usados tensoativos primários, de outros países não. Os tensoativos primários têm um maior poder de espuma e limpeza, e os secundários que agem na viscosidade. Esse de outros países aqui é erro na hora de fazer o slide. Então, são usados tensoativos primários, maior poder de espuma e limpeza, e os secundários que vão agir na viscosidade.
Tensoativo secundário vai dar aquele peso para o sabonete, principalmente para o sabonete líquido. Você sentir ele e ele ficar mais tempo ali em contato com a sua epiderme. Se você pega um produto que escorre muito rápido, você não vai ter a sensação de limpeza necessária para suas mãos ou para onde você estiver utilizando esse sabonete. Tá? E aí vai agir a viscosidade, alterando a quantidade, o tamanho da bolha de espuma, além dos sobreengordurantes que são responsáveis pela reposição aí da oleosidade. Então nós temos aí tensoativos catiônicos, tem uma cadeia polar positiva, são os menos utilizados em cosméticos, apresentam incompatibilidade com outros tensoativos, como por exemplo os aniônicos. Tem a desvantagem de serem bem irritantes na pele e nos olhos, além de ter uma baixa detergência, além de fazer pouca espuma, fazer pouca limpeza. Dessa classe de tensoativos, os mais usados são os sais de amônio quaternário. Os tensoativos não iônicos, esses têm uma carga elétrica nula, são utilizados como desengordurantes, possuem também poder de espuma e baixa capacidade de irritação. São usados juntos com os aniônicos para balancear ali a formulação. A gente nunca usa só um tensoativo, a gente usa geralmente uma mistura de tensoativos. Os tensoativos aniônicos, então, não confundam essas palavras. Nós falamos de catiônicos, positivos, não iônicos, que são os nulos, e os aniônicos, que têm cadeia polar negativa. Né? São os mais usados em sabonetes e shampoos, são os tensoativos aniônicos. Eles representam essa classe, os sabões de ácidos graxos e os alquil-sulfatos. Tem uma grande capacidade de gerar espuma, também apresentam alto poder de detergência e são bons umectantes, se comparados aos demais tensoativos, e possuem também baixo custo. Temos ainda os tensoativos anfóteros, que eles podem ter as funções de aniônicos, catiônicos ou não iônicos, dependendo do pH da solução. Então eles mudam a sua polaridade de acordo com o pH da solução, os anfóteros. Tem essa característica devido à sua estrutura química, e aqui a gente tem um resumo, né, da classificação dos tensoativos. Nós temos em todos os tensoativos, como que eu falo? Nós temos uma cadeia lipofílica, que é uma cadeia carbônica, que é essa maior parte, tá? E nós temos uma cabeça dessa cadeia lipofílica que vai representar a polaridade do nosso tensoativo. Então nós podemos ter um tensoativo polar, neutro, apolar ou de dupla polaridade, dependendo aí do pH do meio. Pode ser um anfótero, né? Então, o tensoativo, como ele funciona? Ele tem uma cadeia lipofílica que se afiniza pelas moléculas de gordura. Tá? Então ela vai ali e se aproxima daquelas moléculas de gordura. A cadeia hidrofílica com o grupo funcional vai se aproximar das moléculas de água. O tensoativo, então, ele serve para isso, para diminuir essa tensão que existe entre óleo e água. Tá? Então, óleo e água não se misturam, a não ser que você tenha um tensoativo ali no meio. O que o tensoativo faz? Ele tem essa cadeia lipofílica, tá? Que vai se afinizar com a parte lipídica, com a gordura, e a cadeia hidrofílica, que vai se afinizar com a água. Então ele vai ser ali como se fosse o cupido, que vai dar as mãos dos dois que não se misturam, água e óleo. E aí ele vai fazer o quê? Micelas, né? Ou seja, vai diminuir essa tensão, formando aí produtos emulsionantes, né? Ou seja, vai formar emulsões e vai conseguir com isso limpar a gordura dos
meios que estiverem sujos. Tá? Isso serve para o detergente da pia da sua cozinha. Quando você vai lavar aquela panela difícil, cheia de gordura, tenta lavar ela só com água, sem detergente. Tá? A água não vai se misturar, a gordura não vai sair. Quando você joga o detergente, ele é um tensoativo, ele vai juntar a água com o óleo e vai conseguir escorrer aquela gordura da panela. Tá? Do mesmo modo vai acontecer no rosto das pessoas. A oleosidade que nós temos no rosto, nas mãos, quando nós lavamos com sabão, essa gordura vai se misturar com a água e vai sair ali na água. Tá? Isso também vai fazer uma suspensão de partículas quando a gente tiver espuma. Tá? Então suspende as partículas e facilita mais ainda a limpeza. Então esses são as funções dos tensoativos. Qual que seria então a composição básica de um sabonete? Se a gente falou que o perfume... Só um minutinho, minha filha está numa fase difícil ali, está gritando que está difícil. Espero que não atrapalhe muito a aula. Então, a gente falou nas aulas passadas que o cosmético mais fácil de se fazer seria o perfume. Né? Então, o perfume é o mais fácil. Só um minutinho, pessoal. Cadê desenho, não? Fica assim, não, minha filha. Lá abaixo. Desculpe. Bom, o perfume seria aí, então, o produto mais fácil da cosmetologia que a gente faz, né? Água, álcool, essência e um fixador. O sabonete também é um dos produtos mais fáceis de se fazer na cosmetologia. A gente vai precisar só, basicamente, de tensoativos e uma base para você veicular esse tensoativo. O tensoativo primário, ele vai ter ali de 4 a 15% de ativo. Um tensoativo secundário com 1 a 6%, um pouco menos de tensoativo, mas que vai ajudar a estabilizar as funções do primeiro tensoativo. O sobreengordurante seria aquele produto para repor um pouco a gordura que é tirada pelo tensoativo, então ele retira muito da oleosidade natural da pele, você não pode retirar toda essa oleosidade, porque senão sua pele vai ficar muito ressecada, né? Pode causar fissuras, inclusive. Você pode colocar princípios ativos, isso depende muito do sabonete, não é obrigatório ter princípios ativos, mas a grande parte dos sabonetes hoje em dia, o mais barato que você compra no mercado, tem algum tipo de princípio ativo para melhorar ou para hidratar sua pele. Podem ser colocados também aditivos no sabonete e no final de tudo você acaba tendo que colocar água também, né, para completar a formulação. O uso de tensoativos não iônicos, catiônicos, aniônicos ou anfóteros como agentes primários ou secundários é feito de acordo com a finalidade do produto e as características de cada tipo de pele. Então a gente vai estudar, por exemplo, você criou um sabonete para peles secas. Você precisar de um tensoativo primário um pouco mais suave, você tem que aumentar a quantidade de sobreengordurante. Então tudo isso você tem que pensar na hora de criar a formulação do sabonete. E, nesse caso, dá para se usar muito a criatividade de acordo com as formulações que nós temos no mercado. Então sempre tem ali um jeito de melhorar alguma formulação, colocando um pouquinho mais de alguma coisa dentro da composição desse sabonete. Lembrando aí que os tensoativos primários agem na tensão superficial do meio, eles têm um maior poder de espuma e limpeza. Os secundários, eles vão fazer aí agir na viscosidade, na quantidade e no tamanho da bolha de espuma, mas dependem dos tensoativos primários para melhorar o efeito de limpeza. Não sei se vocês já compraram, por exemplo, aquele sabonete Dove, né, que geralmente eles falam que tem uma função mais hidratante. Quando você pega um sabonete Dove, você vê que ele não tem uma quantidade muito alta de tensoativo. Então ele é feito mesmo para hidratar a pele. Você não consegue formar uma espuma muito consistente por muito tempo com aquele sabonete.
né, por conta desse balanceamento de tensoativos primários e secundários. Tá? Você tem que tirar um pouco do tensoativo para tirar um pouco da agressão do sabonete, você aumenta no sobreengordurante, nos princípios ativos, aditivos e água, mas você perde essa parte de fazer, né, de melhorar a quantidade da bolha da espuma, né, e das espumas dos tensoativos aí do sabonete. Nós temos ainda os sobreengordurantes, responsáveis por repor a oleosidade. Para isso, os agentes mais utilizados como sobreengordurantes são as amidas, que equilibram a solução, né, que são os desengordurantes gerados pelos tensoativos. Óleos vegetais e manteigas também podem funcionar como sobreengordurantes. Bom, sabonete, então, é uma combinação de tensoativo, sobreengordurante, princípio ativo, aditivo e água, e é fundamental a importância para a eficiência da formulação e influenciará em algumas características, né? A combinação ou balanceamento desses produtos. O primeiro deles é a transparência. Alguns itens podem deixar a fórmula com tom turvo, com a combinação entre óleo, manteiga e vitaminas. Para evitar esse problema, nós podemos usar como participantes secundários com poder perolizante, corantes, que dão esse efeito de pérola, de brilho, né? E aí vai disfarçar a mistura que você fizer ali com óleo, manteiga, vitamina, que pode deixar a fórmula bem colorida. O segundo ponto desse balanceamento seria a espuma. Ativos mais ácidos prejudicam a formação de bolhas no tamanho e na quantidade. Então a gente tem que balancear os tensoativos e aditivos na formulação. Geralmente, quando você quer diminuir a quantidade de espuma, você coloca algum tipo de ácido na formulação. Ou se você precisar de algum ácido por conta do requerimento da formulação, você vai ter que verificar aí se esse tensoativo vai realmente formar bolha. O ácido realmente ele corta muito da formação da espuma. Outro ponto é a viscosidade. Álcool, óleos e ácidos interferem na viscosidade. Então, se você coloca muito álcool na formulação, muito óleo ou muito ácido, a formulação fica menos viscosa. Então, da mesma forma que os demais produtos, a gente tem que balancear bem a formulação. A limpeza proporcionada, o poder de limpeza pode ser comprometido pela grande quantidade de ativos oleosos na formulação. Você colocar muito sobreengordurante, você pode deixar a pele muito oleosa e não conseguir fazer a limpeza que realmente se precisa com o tensoativo. E falando-se da viscosidade em si, tá? É muito interessante que mesmo que o produto funcione, tá? Eu acho que muitos aqui já foram em banheiro de shopping. Quando você pega e coloca aquele sabonete que tem na pia do banheiro de shopping, é pura água, é ralo. Tá? E aí a gente vê aquele sabonete como baixa qualidade. Geralmente aquele sabonete tem sim uma boa qualidade, tem a quantidade correta ali de tensoativos para fazer a limpeza, porém, contudo, por não ter a viscosidade, a gente acha que ele tem qualidade ruim. A viscosidade ela ajuda o produto a reter o produto por mais tempo na sua mão. Então, quanto mais grosso, mais viscoso, melhor é para você realizar a limpeza com esse sabão. Então, a gente associa esses produtos diluídos, o termo popular, ralo ou baixa qualidade. Dessa maneira, mesmo que a formulação seja correta, a viscosidade pode causar uma má impressão ao produto. Sabonete pH da pele. Às vezes os sabonetes apresentam também alcalinização, que pode gerar irritação da pele. Então é necessário adequar a formulação. Né? Então a gente tem que adequar a formulação. Os sabões super gordurosos. A fase de saponificação fica incompleta, gerando ácidos graxos e óleo no produto final. Esses sabões são mais suaves. Então, quando você trabalha com os super gordurosos, tá, eles são interessantes por quê?
Porque você para a sua saponificação antes dela se completar, tá? Sabões, geralmente, eles são feitos de algum tipo de gordura, ou animal ou vegetal, né? Muita gente já sabe disso, né? Que geralmente eles usavam cachorro, né? Da carrocinha, matava eles e fazia com a gordura esse sabonete. Hoje em dia não faz mais isso, mas o sabão, a saponificação, é derivado de algum tipo de gordura. Tá? Então, quando você tem um super gorduroso, significa que você parou a saponificação no meio. Né? Você não precisa completar ela. Você diminui aí a alcalinidade. Ele não vai ficar tão irritante. Então, esses super gordurosos, além de mais suaves, eles são mais baratos, porque você para a saponificação no meio. Eles são mais umectantes, eles conseguem deixar a pele mais hidratada e produzem também mais espumas. Tá? Também são mais duráveis do que os sabões tradicionais. Os sabões transparentes são aqueles que a gente incorpora glicerina na formulação, né, que é um umectante. A glicerina, ela deixa esse sabão com a aparência mais transparente. Estão também considerados sabões suaves. Além dessas soluções, pode ter uma combinação entre sabão natural e surfactantes. Então você consegue ter um pH alto, entre 9 e 9,5, e diminui o efeito de irritação da pele. Os produtos mais suaves são as chamadas barras dermatológicas sintéticas, feitas com surfactante sintético. Isso adiciona aí nessas barras emolientes e outras substâncias para reduzir o pH e a possível irritação da pele por esses produtos. Esses limpadores de pele ainda apresentam atividade antibacteriana e podem ser usados em todo o corpo. Os que empregam emolientes ainda têm a propriedade de conservação da pele. Os emolientes, eles ajudam a deixar a pele mais conservada. Slide repetido. Vamos lá. Bom, você pode limpar a pele também com produtos não lipídicos. E isso vai fazer uma película fina e umedecida, e por isso são indicados para pessoas com a pele sensível ou com problemas de dermatite, aquelas pessoas que têm muita alergia a sabonete ou a sabão. Então você pode usar aí produtos sem gordura ou não lipídicos. Assim como cremes de limpeza, também podem ser usados para remoção de outros cosméticos. Os sabonetes cremosos esfoliantes podem ser utilizados, mas deve levar em conta que podem causar irritação. Aquela esfoliação retira um pouco da primeira camada da epiderme, principalmente pelos ativos usados nesse tipo de produto, como enxofre, ácido salicílico ou peróxido de benzoíla, que dão aí uma abrasividade maior na pele. Se a pele for sensível, também tem risco ainda maior de irritação por esses produtos. Falando de tônicos e adstringentes, né, a gente fala de produtos que vão tonificar, ou seja, dar algum tônus, né, na pele, eles vão dar uma repuxada na sua pele, e os adstringentes são aqueles que vão retirar toda a gordura restante da sujeira da sua pele. Começando então sobre os tônicos, né, eles são mais comumente utilizados depois do enxágue com sabonete ou remoção de demaquilantes. Tá? Eles são indicados para a pele oleosa por ter um pH ácido. Já os adstringentes são preparações líquidas que têm como objetivo normalizar a secreção sebácea. Então, ambos, tônico e adstringente, podem ser utilizados por pessoas que têm a pele oleosa, porque eles diminuem essa oleosidade da pele. A hidratação da pele é dada pelo equilíbrio entre a quantidade de água fornecida ao tecido e pela perda de água para o ambiente externo pela evaporação. Então, a quantidade de água que a gente fornece para a nossa pele tem que ser maior do que aquela que a gente perde. E essa água fornecida, a gente tem duas origens, endógena e exógena. Endógena aqui em cima, ó, aquela água que a gente ingere pelo corpo, levada até a derme e a epiderme através da difusão, e a exógena, que é a água que é absorvida do meio externo de acordo com a umidade do ar
ou através de aplicação de algum produto cosmético. O mecanismo, então, da hidratação da pele pode ocorrer por oclusão, a formação de uma película sobre a pele que repele a água e, consequentemente, dificulta a perda. A oclusão, você fecha ali a pele, ou por umectação, que é por onde as substâncias que apresentam aí propriedades higroscópicas. Higroscópica é aquela substância que atrai a água do meio, principalmente do ambiente, como açúcares, polímeros e proteínas, que deixa aquela camada um pouco mais molhada sobre a pele. Só repetindo de forma mais enfática, né, os tônicos, então, são usados após o enxague de sabonetes ou remoção de demaquilantes, são indicados para pele oleosa ou acneica, que tem um pH ácido, e os adstringentes são preparações líquidas, cujo objetivo é normalizar a secreção sebácea. Estão associados a álcool ou não. Usados ativos que diminuem a quantidade de sebo produzida pela pele. Os tipos de pele. Tem uma questão lá no AVA que pergunta quais são os tipos de pele. E você tem aí vários tipos de pele. O primeiro deles é a pele normal. Tá? E as pessoas que acham que ter uma pele normal é fácil, não é. Porque a pele normal, você tem que manter o equilíbrio da normalidade. Qualquer coisa que você provoque o desequilíbrio da pele normal, ela pode estar oleosa num dia, no outro dia ela pode estar muito seca. Então a pele normal, ela precisa aí de um cuidado maior para manter o equilíbrio. O tratamento dessa pele deve ser feito por meio de hidratação com ácido hialurônico ou ácido lático ou vitaminas A, C ou E. Deve-se manter o equilíbrio da pele entre sebo e água. E aí não é qualquer produto que você usa. Você compra um produto para pele oleosa, ele resseca demais a pele normal. Compra um produto para pele seca, ele deixa a pele normal muito oleosa. Então, não é tão bom assim você ter uma pele normal. Pele desidratada com descamação. Para a pele desidratada que apresenta descamação, aspereza e com tendência a rugas, o tratamento indicado é a renovação do tecido, a hidratação e a nutrição, forçando uma revitalização da pele. Os ativos usados para isso devem ser glicerina, algas marinhas, vitamina E, erva doce, camomila, aveias e outros, para você retirar essa descamação e renovar, ajudar a pele a se renovar por si só. Pele desidratada com oleosidade e descamação. O tratamento é redução da oleosidade e esfoliação da pele. Os ativos usados para isso são os ácidos salicílico, ácido glicólico e ácido mandélico. Então, a pele muito oleosa é aquela pele que precisa de um tratamento mais ácido. O ácido ele retira muito das gorduras e ele consegue limpar bem a pele. Então, aí as pessoas partem desde o peeling, que é aquela micro queimadura que você retira parte da epiderme, até o tratamento com cremes com a quantidade básica de ácido salicílico, glicólico e mandélico. Depois a gente vai ver um pouquinho mais que são os alfa-hidroxiácidos usados para esse tratamento. Pele com tendência a acne. O tratamento deve ser primeiramente da acne, onde houver lesões da pele. Para isso, os ativos usados deverão ser os ácidos salicílico, glicólico e também própolis. E para a pele envelhecida e desidratada, o tratamento é feito com produtos que gerem firmeza na pele, hidratação e afinamento, diminuindo assim os sinais de rugas. Os ativos para esse tratamento devem ser colágenos, vitaminas A, C e vitamina E. Bom, voltando para a nossa situação problema, Flávia notou que sua mãe está com a pele irritada. Como ela está estudando a pele e os produtos usados para o seu tratamento, ela tenta investigar qual poderia ter sido o problema na pele ou qual produto sua mãe poderia ter usado que possa ter causado tal irritação. E aí, conversando com a sua mãe, Flávia descobre que ela estava usando um sabonete esfoliante para a pele nas últimas semanas. Flávia então leu o rótulo do produto e identificou que se tratava de um sabonete esfoliante com alto teor alcalino. Vejam só, aumenta a irritação. Haveria alguma relação entre o uso desse sabonete e a irritação de pele da sua mãe? Provavelmente sim. É um produto altamente alcalino.
Sabonetes esfoliantes, como usados pela mãe da Flávia, podem ser usados para limpeza e higienização da pele, mas deve-se levar em conta que podem causar irritação, principalmente pelos ativos empregados nesse tipo de produto. Além disso, o pH alcalino é um provável causador de irritação, pois tem um pH diferente da pele. Outro fator que pode originar ainda mais irritação é o caso da pele mais sensível, podendo ser também o problema no caso da mãe da Flávia. Portanto, é recomendada a troca desse sabonete. A gente começar a falar de pele, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vamos à nossa conversa aqui. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que foi a aula? Tranquilo? Alguma dificuldade de compreendimento? Sim, não, Tranquilo, talvez. Tranquilo, Sônia? sim. Deu para entender, gente. 8 alunos na aula hoje. Pessoal, vocês entenderam bem onde que está a atividade? Unidade Sim, 2. unidade 3 na aula. Unidade 2, aula 3, sessão 3. Então, tá lá, atividade, tá bem grande, né, Silvio? Atividade valendo 1000 pontos. Então, vocês sentem, façam com tranquilidade, tá? A gente ainda tem tempo até o dia da prova para vocês, caso precisem, tirar alguma dúvida ou recorrer aí à minha pessoa, caso tenha alguma dúvida com relação à atividade. Tá bom. Tá bom? No mais alguma coisa por hoje, pessoal? Tranquilo. Tranquilos? Podemos. Boa noite, pessoal. Para quem Boa noite. está aí, fiquem com Deus. Boa noite, professor. Boa noite, Poliana, Paula, Gabriela, Thaís, Sônia.